Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Muraski e hoje nós vamos dar continuidade à nossa retomada sobre energia mecânica, certo? Fazer mais alguns exercícios. Bem, antes de mais nada, não esqueçam, pelo amor de Deus, façam as suas atividades obrigatórias. Elas são muito importantes para a sua notinha e também para a sua frequência lá no Class, beleza? Vamos lá, pessoal, falta pouquinho para acabar o ano aí. Vamos lá, meus queridos. Gente, aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre conservação de energia. Nossa aula é basicamente sobre isso. O que a gente tem aqui, né? Aqui eu tenho o famoso sistema massa-mola. E o sistema massa-mola, em um caso idealizado sem amortecimento, nós vamos ter a conservação de energia sendo aplicada. Então veja que essa simulação que está sendo mostrada aqui mostra bem isso, que você tem a energia potencial elástica e ela é convertida para energia cinética, depois essa energia cinética acaba sendo convertida novamente para energia elástica e o ciclo começa a repetir. Por quê? Existe uma força restauradora aqui, certo? Que seria a força elástica. Beleza? Justamente bem aqui no meio, né, quando essa força restauradora não está mais atuando, a gente pode perceber pela flechinha aqui, que está sendo pela seta, que é o vetor força que está em rosa aqui, quando ele não atua, bem no meinho, representa uma velocidade máxima ali do sistema, ok? Isso aqui é um sistema muito interessante, principalmente quando a gente vai estudar lá, é um modelo né, bastante utilizado aqui na parte de física, química e assim por diante, beleza? Para alguns professores lá do meu curso onde eu me formei, falam que é uma das coisas mais importantes que existe dentro da física. Bem, gente, vamos dar continuidade então aqui, né? O que está acontecendo, né? A observação da física descreve uma situação ideal, né? Um sistema de massa-mola oscilante cuja soma das energias totais do sistema obedece aos princípios de conservação da energia. Ou seja, eu não posso destruir energia, você tem que transformá-la de um tipo em outro, ok? Bem, para poder ilustrar isso, eu trouxe uma questão de 2011 da PUC, né? Aqui o PUC do Paranazão, que diz o seguinte: um porco encebado pode escolher entre 3 escorregas para descer um morro até o solo, certo? Analisa as seguintes sentenças, considerando a ausência de atrito entre o porco e os escorregas. Então, o que a gente tem? Primeiro que o nosso porco está de jardineira, né? Coisa linda, né? Tá bonito pra caramba aqui. Outra coisa, o que a gente percebe aqui? Os 3 escorregas, A, B e C, eles têm inclinação diferente. O escorrega A está bem mais inclinado, o B está está bem mais íngreme, melhor dizendo, o B está com uma inclinação intermediária e o C ele está mais longo e, consequentemente, o ângulo dele em relação ao solo acaba sendo menor, certo? Está menos íngreme de todos. Mas ambos os escorregas eles estão à mesma altura, certo? Ambos. Então, ambos atingem o solo, o porco está num certo ponto em que os escorregas eles estão partindo do mesmo ponto praticamente, A, B e C, né? Lembrando que o A é mais íngreme, o B intermediário e o C é menos íngreme, e você acaba tendo, eles atingem o solo à mesma altura aqui. Então, vamos lá. O que ele fala aqui para nós? A velocidade que o porco atinge o final do escorrega depende da inclinação dos escorregas e é maior na trajetória A. O trabalho realizado pela força gravitacional sobre o porco é maior na trajetória C. O outro item ele diz o seguinte: é possível determinar a altura H do morro sabendo a massa do porco e fazendo a diferença entre as suas energias cinética final e inicial. E o outro item, sabendo-se que a altura H do morro e que o porco parte do repouso, podemos determinar a velocidade com que ele chega ao solo para qualquer uma das trajetórias A, B ou C. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão aqui e daqui a pouco a gente volta. Assinale com verdadeiro e falsa. Veja aquilo que for interessante, o que for verdadeiro, você assinala aqui que a gente já responde essa questão. Até mais, meus queridos!
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Eu espero que sim, né? Vejam, né? O que o cara vai fazer com um porco encebado? O porco é dele, faz o que ele quiser, enceba com quanto ele for, né? Mas vejam, né? O que ele fala aqui no item A, no primeiro item, melhor dizendo? Ele diz, a velocidade que o porco atinge ao final do escorrega depende da inclinação dos escorregas e é maior na trajetória A. E aí? Essa questão é falsa, né? Pô, professor, como assim, né? Pois bem, meus queridos, lembra da questão das montanhas-russas que a gente conversou? A gente não leva em consideração a trajetória, porque nós temos uma força, uma energia oriunda de uma força conservativa, e forças conservativas não dependem da trajetória. Lembra lá da definição das aulas anteriores que a gente conversou? Eis aí. Segundo item, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o porco é maior na trajetória C. Falsa. Por quê? Gente, nós temos que lembrar que o trabalho nesse caso, lembre-se, trabalho de conversão de energia, está relacionado com a energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional não depende da trajetória, depende apenas da altura envolvida. E como a altura dos três são iguais, não tem nenhuma diferença aqui de energia. Ou seja, o trabalho vai ser o mesmo dessa força gravitacional. Lembrando que não temos forças dissipativas aqui. Muito importante lembrar isso. Por isso que o porco está todo encebado. Beleza? Diminui os atritos ao máximo que der. Terceiro item. É possível determinar a altura H do morro sabendo a massa do porco e fazendo a diferença entre suas energias cinética final e inicial? Sim, verdadeira. O que a gente está trabalhando aqui, meus queridos? A velha conservação da energia mecânica, mecânica do ponto aqui, vamos chamar aqui o ponto mais alto, certo? Seria igual a energia mecânica do ponto B, no ponto C ou no ponto A, tanto faz, certo? Então, tudo certinho. E o nosso quarto item, sabendo-se a altura H do morro e que o porco parte do repouso, pode-se determinar a velocidade com que ele chega ao solo para qualquer uma das trajetórias A, B ou C. Verdadeira. Lembra da aula anterior, na aula 56, que a gente conversou sobre a questão das montanhas-russas? Só troca a montanha-russa por porco. É a mesma coisa. Certo? Não vai mudar nada, o exemplo é igual. Nós temos um pouquinho de graça em física, nós gostamos também, nós damos risada, é importante. Queridos, então, espero que tenham gostado. Verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. Questãozinha de vestibular esperta, hein? Show de boletas. Queridos, agora vamos lá, olha uma coisinha boa. Enem, meu querido, olha aqui, ó. A biodigestão anaeróbica, que se processa na ausência do ar, permite a obtenção de energia e matéria que pode ser utilizados não só como fertilizantes e combustíveis de veículos, mas também para acionar motores elétricos e aquecedor de recinto. Galera, pessoalzinho lá do norte, pessoal do agronegócio aqui, ó, criação de animais, muitas vezes tem muito esterco, muita coisa, tem muita empresa investindo nessa questão de o famoso, né, o sistema verde, para você poder aproveitar a energia. Além disso, você tem a questão da economia de energia e também os créditos de carbono. Isso é uma questão muito interessante. Veja o que está acontecendo aqui, ó. A imagem é essa mesmo que está lá na prova do Enem. Ela está desse jeitinho. Perceba que aqui você tem os substratos de animais, matéria orgânica descascada, lixo orgânico. Perceba que tem um fluxo aqui, certo? Esse daí fluxo vai para um biodigestor. Desse biodigestor, o que acaba tendo? Você tem fertilizante, certo? E sai mais alguma coisa desse biodigestor. Perceba pela seta que nós temos aqui, ó, certo? Está entrando a ideia de entrada, certo? Uma ideia de fluxo aqui. Tem uma entrada, entra no biodigestor e sai o quê? Sai fertilizante e acaba saindo alguma coisa que é para o veículo, para o aquecedor, para o gerador e, consequentemente, se você for analisar, esse gerador converte para energia elétrica. Tranquila essa imagem? Vamos lá, vamos analisar agora. O material produzido pelo processo esquematizado acima e é utilizado para a geração de energia é o... Pergunta de novo. O material produzido pelo processo esquematizado acima e é utilizado para a geração de energia, ou seja, o que sai daquele biodigestor que é utilizado para a geração de energia? É o biodiesel, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica e ou por fermentação na presença do oxigênio. O metano, famoso CH4, biocombustível utilizado em diferentes máquinas. C, etanol, que, além de ser empregado na geração de energia elétrica, é utilizado como fertilizante.
Item D, hidrogênio, combustível economicamente mais viável, produzido sem a presença de oxigênio. E item E, metanol, que além das aplicações mostradas no esquema, é matéria-prima da indústria das bebidas. Pessoal, vou dar um tempinho para vocês poderem pensar, certo? Olhem lá a figura, entendam o que sai e daqui a pouco a gente volta para discutir essa questão. Olá, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Gente, essa questãozinha aqui, ela aborda uma parte de cultura de vocês, né? É importante a gente ler, entender bem como é que funcionam as coisas, né? Pessoalzinho aí do agronegócio, muitas vezes a gente ganha muito crédito de carbono, né? Com a utilização do gás, de gases e combustíveis oriundos, muitas vezes de origens renováveis, né? Que seria no caso lixo orgânico, assim por diante. Bem, antes de mais nada, né, vamos entender o que essa questão está cobrando aqui. Essa questão está cobrando uma habilidade, uma competência da área 6, que é apropriar-se de conhecimento da física para, em situações de problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas e tecnológicas. E 23, avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Certo? Então vamos lá, né? Vamos entender aqui. Qual questão que vocês assinalaram? Assinaram a questão B? Certo? O metano? Daí o cara fala assim, pô, professor, como assim, né? Bem, vamos entender o processo. O que acontece aqui é o seguinte, toda a matéria orgânica, certo? Ela entra dentro do biodigestor. O biodigestor, tudo aquilo que apodrece, ele tem a produção de gás. Por exemplo, lá na minha terra, lá em Paranaguá, a gente tem muitas vezes a parte dos mangues, né? Se você dá uma cutucadinha muitas vezes lá no mangue, você percebe que sai algumas bolhas, né? Algumas coisas nesse sentido. Dizem que até a história da mula sem cabeça surgiu dessa história de exalação de gases, né? De união de matéria orgânica. E é o que acontece aqui. Você pega toda essa matéria orgânica e coloca no biodigestor. Então ele concentra toda essa parte de gases. O que vai acontecer? Uma parte desses gases, né, uma parte dessa fermentação, desse processo que acontece dentro do biodigestor, ele existe a produção de metano, certo? Que é o gás oriundo dessa decomposição. E esse metano eu posso tocar um veículo, né, o gás natural veicular, por exemplo, os aquecedores, né, queima, e eu posso utilizar no lugar do combustível fóssil, né, o diesel, a gasolina, seja o que for, eu utilizo gás natural, né, o gás metano. Muitas vezes tem alguns motores, por exemplo, a diesel, que eles fazem uma mistura entre combustível diesel e com gás, né, para poder melhorar a performance.
E dessa geração desse gerador sai energia elétrica, ou seja, o que alimenta tudo isso aqui é o metano. E o que sobra dessa decomposição, ela pode ser utilizada como fertilizante na agricultura, certo? É uma forma bastante inteligente de fazer o reaproveitamento e dar um destino correto, né, aos dejetos animais e todo aquele lixo orgânico. Por isso que você vê, né, em alguns lugares, por exemplo, no mundo, nos famosos aterros sanitários, aquelas lavaredas de fogo, né, aquela coisa toda lá. Aquilo lá, na verdade, é gás metano que está sendo queimado ali por causa da decomposição orgânica. Beleza, meus queridos? Que pode virar energia para nossa casa. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Essa questãozinha é bala também. Olha que coisa linda. A imagem é justamente essa que está aqui. O que ele fala para nós? O calor que vem de dentro. Por dentro da captação da energia geotérmica. Ele numerou aqui esse esquema explicativo. O que você tem? Nessa parte que está escrito magma, que está debaixo da Terra, certo? Está escrito assim: ao escavar 1 km em direção ao centro da Terra, a temperatura pode chegar até 250 graus Celsius. Ou seja, se você cavar 1 km para baixo, a temperatura pode chegar até 250 graus Celsius. Certo? 2. Melhor dizendo, do lado está escrito rocha permeável e o seguinte: em regiões onde as placas tectônicas se encontram, como na Islândia, o magma está mais próximo da superfície, né? Ou seja, tem regiões que a gente pode ter um melhor aproveitamento desse tipo de ideia aqui. 2. A água aquecida gera vapor, que pode ser empregada para impulsionar turbinas e gerar energia elétrica, certo? A água subterrânea escapa por quebras da superfície terrestre, formando piscinas termais e geysers, a partir dos quais pode ser canalizada e utilizada em residências, né? Então, é uma forma de aproveitar esse tipo de energia chamada de energia geotérmica, certo? Bem, o que ele fala aqui para nós? A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado. Item A, pela circulação do magma no subsolo. B, pelas erupções constantes dos vulcões. Item C, pelo sol, que aquece a água com radiação ultravioleta. Item D, pela queima do carvão em combustíveis fósseis. E item E, pelos detritos e cinzas vulcânicas. Eu vou dar um tempo para vocês poderem pensar, analisa a figurinha e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram visualizar aqui a questão? Conseguiram entender
Da onde que vem esse calor gerado para poder formar nossa energia geotérmica, né? Então vamos dar uma analisada aqui primeiro, certo? O que acontece aqui, meus queridos? Nós temos um magma, certo? Então, se você lembrar de magma, em geografia você vai falar de vulcão, né? A parte terrestre lá que a gente conhece. Então, aonde você tem, por exemplo, regiões onde que existe um encontro de placas tectônicas, fica mais fácil de fazer isso, certo? Mas o que acontece? Os caras, eles jogam, muitas vezes eles fazem esse buraco, né? No caso, eles escavam aproximadamente uma certa distância, jogam água lá dentro e com o aquecimento dessa água, ele acaba gerando vapor, né? Na Islândia, por exemplo, o pessoal utiliza bastante para aquecimento de residência, né, para a própria geração de energia elétrica, assim por diante. Então é uma forma muito eficiente, né? A origem desse calor, né, tem muitas vezes algumas fontes radioativas lá dentro, mas que não acabam passando para a fonte externa, né, no caso aqui com o magma. E a gente sabe que o magma, de alguma forma, tem uma certa temperatura envolvida ali, ok? Bem, pessoal, mas não existe nenhum problema com radiação aqui. O que acontece então? Para a gente poder entender de onde vem isso aqui, seria o item A circulação do magma no subsolo. Simplesmente isso. Por quê? Primeiro, pelas erupções constantes de vulcões, tá certo? Olha, placa tectônica tem alguma coisa a ver com isso, mas não está fora de contexto. Então essa questão, apesar de ter algum significado, ela não está relacionado com a pergunta ali, que é da onde que é extraído esse calor. Item C, pelo sol que aquece a água com radiação ultravioleta. Olha a pegadinha, meu querido. Ultravioleta é infravermelho, meus queridos. Então olha aqui, ó, nós não temos aquecimento de água através de uma energia solar, nada disso, certo? É simplesmente calor oriundo do centro da Terra. A queima de carvão e combustíveis fósseis, né? O cara pode imaginar, então lá dentro você está queimando carvão, umas coisas assim. Nada disso, né? Não tem nada a ver com isso. Tem, como eu falei, tem algumas fontes, alguns processos de fissão radioativo lá dentro, certo? Mas isso aqui é outro momento. Item E, pelos detritos e cinzas vulcânicas. Nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver com a questão ali, com a questão de geração de energia. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa A. Vamos lá, meus queridos. Então, nós falamos sobre energia mecânica, falamos que era energia mecânica, e agora nós falamos sobre conservação da energia, e, consequentemente, da energia mecânica também. Espero que vocês tenham gostado da aula, curtido a aula, e encontro vocês no próximo momento, no próximo encontro aí. Queridos, abraços e até mais.